dia a todos. Por que é importante a gente aprender mecânica quântica, física e ressonância harmônica desde criancinha? Porque isso é que fará a diferença na vida de todos vocês. Depois que cresce um pouco, passa a achar que o mundo é só matéria, isso aqui que vocês veem, parede, que tudo é matéria e que só existe matéria. O importante de entender a mecânica quântica não é o experimento em si, como vocês estão vendo no curso, é o que significa aquele experimento. Os adultos, 20, 30, 40, 80 anos de idade, a maioria não consegue entender aquilo que a gente explica, daquilo que eu vou explicar hoje aqui. Para vocês terem uma ideia do tamanho da dificuldade que é se ensinar como é a realidade do universo, para um adulto que não teve essa explicação quando era criança. Nenhum de vocês terá essa dificuldade daqui para frente. Todas as oportunidades se abrirão. Por quê? Porque entenderam isso que a gente está explicando hoje e durante esse ano todo vocês têm o curso. Então vejam bem, os adultos não conseguem entender o que vocês entendem. 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade conseguem entender. Agora conta para eles o que vocês aprendem aqui, faz essa experiência. Conta para os adultos que vocês conhecem o que vocês estão aprendendo. E vejam as reações deles. Vejam o que eles acham, o que eles falam, o que eles pensam. Quando vocês falam, vocês já devem ter visto a experiência da dupla fenda, não? Quando se pega um elétron, ou um fóton, ou um número grande de moléculas e se joga em direção a duas fendas. E o que acontece? Um único elétron, passa por duas coisas simultaneamente, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Isso foge completamente ao entendimento das pessoas, dos adultos. Eu garanto que aqui muitos de vocês já aceitam o fato, porque a questão não é entender o que acontece. Entender o que acontece é claríssimo. Se você tem um sensor que mostra que o elétron passou pela dupla fenda e mostra uma interferência aqui atrás, uma onda que colidiu com a outra, e quando você tem aquelas franjas todas, significa isso, que houve uma interferência de uma onda com outra, várias ondas interferindo. Quando se põe uma fenda só aberta, mostra o quê? Uma fileira. Não houve interferência. Então, o elétron passou sozinho, como partícula, como massa, certo? Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Se tem uma fenda aberta, ele mostra só uma coluna aqui. Significa que ele passou como partícula, como matéria, como parede. Se você abre duas fendas, lá atrás tem várias franjas, significando que houve uma interferência de uma onda com a outra. As ondas passam, cada uma por uma fenda, e elas colidem. Igual numa banheira em casa que vocês fizessem o experimento. Numa banheira ou numa bacia d'água, você joga uma pedrinha aqui, outra aqui, as ondas vão se chocar. É exatamente isso que acontece. É o pico de uma onda, ou de uma onda, o pico da outra, e gera aquela interferência lá atrás. Se vocês procurarem na internet, tem um filme agora ao vivo dessa interferência.
Eles conseguiram filmar as moléculas passando pela dupla fenda e formando a interferência em tempo real, para assistir as moléculas se colidindo. Muito bem. Entender isso, eu acho que não tem dificuldade, porque é uma coisa testada, você está vendo, você faz a experiência e ela se repete, isso já foi feito N vezes, e toda vez dá o mesmo resultado. Caso contrário, se não desse o mesmo resultado toda vez, o que acontece com o seu celular? Não funcionaria. Sua televisão, seu rádio, seu GPS, tudo que é eletrônico pararia de funcionar se uma vez passa pela dupla fenda, outra vez não passa. Percebeu? Isso seria por azar, por sorte, por tentativa. Então deixa de ser uma lei de física, uma lei matemática, entendeu? Deixa de ser uma lei. Se cada hora acontece uma coisa, um dia o seu celular funciona, outro dia ele não funciona, que vai ser o que se chama aleatório. Não é assim que acontece. Toda vez que o seu celular funciona, a sua televisão funciona. Isso significa que o elétron se comporta sempre da mesma maneira. Portanto, não tem como não entender que o elétron, o fóton, ele passa pela dupla fenda. Uma única coisa passa por dois buracos ao mesmo tempo, simultâneo. É difícil de, por bom senso humano, uma coisa passa por duas. É quando você só pensa em matéria, mas quando você pensa em onda, não tem problema nenhum. A onda passa pela dupla fenda. Podia ser 3, 4, 18, quantas fendas fossem. Então a questão não é entender que aquilo acontece. Você tem certeza que acontece, porque senão, o seu celular não funcionaria. Então qual é o problema? Que todos esses adultos, a maioria dos habitantes do planeta Terra, e a maioria dos que se julgam, que entenderam a realidade, não aceitam isso. Vocês entenderam a questão? Não é entender que passa pela dupla fenda, é aceitar a realidade de que passa. Toda a problemática está nisso. Eles não aceitam. Então, quando vocês fizerem essa experiência de fomentar com um adulto sobre a experiência da dupla fenda, contarem para eles como é que é a mecânica quântica, como é que funciona essa realidade, vocês verão a resposta dos adultos. 20, 30, 40, 80 anos, formados em N faculdades, etc, 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 entendeu? E vocês com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, já entenderam. Aí o que você vai pensar? Como que esta pessoa não entende isso? Você vai ficar horrorizado, vai ficar de cabelo em pé, como que este adulto tão inteligente não entende uma coisa tão óbvia que você entende, que você faz uma prova, você já deve ter feito aí um trabalho descritivo, e vocês conseguem descrever a dupla fenda, o experimento da dupla fenda. Então como que uma criança de 6, 7, 8, 10 anos consegue descrever o processo? E um adulto, com toda a formação, não consegue. É não aceito. Esta é a questão deles. E isso é a importância. Daí a importância de vocês terem esse curso aqui no colégio, de vocês poderem aprender isso antes que eles encham a cabeça de vocês de que? Com que eles vão falar? Que é impossível, que não pode ser desta forma o universo. Entenderam? Eles vão falar que só existe matéria.
que não existe onda. Dorme com um barulho desse, que não existe onda. Tudo é matéria. Você só vê massa. Por incrível que pareça, é assim que a maioria dos habitantes, dos humanos desse planeta, pensa. É assim que eles pensam. Eles não acreditam em nada daquilo que vocês estão aprendendo e já viram que é uma coisa normal, sem problema nenhum, aceitar que existe onda. Usar o celular não tem problema nenhum. Televisão, toda essa parafernália, certo? Agora, é preciso pensar o que significa isso. O que significa o elétron passar pela dupla fenda? O que significa isso? E mais, tem um experimento da ação retardada, eu não sei se já foi explicado para vocês, que é o seguinte: depois que o elétron passa pela fenda, ele ainda não chegou aqui atrás, onde tem o sensor que vai mostrar o que passou. Se ele passou como partícula, massa, matéria, ou passou como onda. Ele ainda não chegou aqui, ele já passou, mas não chegou aqui, está no meio do caminho. Vamos supor que nós fechássemos, tinha duas fendas abertas. E se a gente fecha? Ele já passou. Se tinha duas abertas, ele passou como onda. Excelente. Então ele já passou como onda. Aqui atrás vai ter que mostrar uma interferência. Chama interferência construtiva. Porque passou como onda. Elas vão se chocar para mostrar várias franjas. Mas e se nós fecharmos? O que acontece quando eles fizeram isso? Passou, aí fechou. Ele não chegou aqui ainda. O que mostra aqui, depois de um tempo? Uma franja só. Olha, onde foi a onda? Ele não tinha passado? Ele já não passou pela dupla fenda como onda? Porque estavam abertas as duas. Ele tinha que mostrar a interferência aqui. E não é isso que acontece. Mostra uma franja só. Mostra a partícula. Ele colidiu aqui como partícula. Como que pode isso? Vocês perceberam o quão fantástico é o universo? Como que ele já tinha passado e aqui ele chegou como partícula? Ele passou como onda. E acontece a mesma coisa. Se nós tínhamos só uma fenda, ele passou. Se tem uma fenda só, ele passa como partícula. Então ele teria que mostrar só a partícula aqui no sensor. Então, se você abrir depois que ele passou, você abre as duas fendas, ele mostra interferência, ele mostra onda. Qual é a explicação? Nós humanos, escolhemos abrir ou fechar as fendas após ele ter passado. Ele está aqui no meio do caminho, aí nós fechamos. O que acontece? Como é que ele pode chegar aqui diferente do que ele passou? Ele volta, presta bem atenção, ele volta e passa de novo. Aí, se você deixou só uma fenda, ele passa como partícula. Se você abriu, ele passa como onda, mas ele já tinha passado antes de maneira diferente. É a única explicação que existe para esse fato. Perceberam o tamanho da complexidade que é isso? Porque não tem outra explicação. Se já passou, acabou. Ele tem que chegar aqui e mostrar. Ele passou onda, aqui vai ter que mostrar onda. Passou partícula, tem que mostrar partícula. Como que mostra algo diferente do que ele tinha passado? Porque ou é onda, ou é partícula. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele se comporta, ora como onda, ora como partícula, dependendo da nossa escolha. Nossa escolha. Quem que escolhe? Nós. Mas quem é nós que escolhe? A nossa consciência, nossa mente, nossos pensamentos. Nós é que escolhemos fechar ou abrir. Portanto, para ele voltar e passar novamente da forma que nós queremos,
tem que haver uma comunicação entre o elétron, o fóton, não importa, e a nossa... Isso, grande, excelente. Perceberam? Tem que haver uma comunicação entre o elétron e a nossa mente, a nossa consciência. Ele sabe o que nós queremos. Nós escolhemos, ele volta e passa do jeito que a gente quer. Portanto, para que isso aconteça, e é assim, para que ele saiba o que nós pensamos, a nossa consciência, ele também tem consciência. Perceberam? Até onde a física vai chegando, até onde se chega com mecânica quântica. E por isso que não aceitam. Por isso que não aceitam. Eles entendem, porque está lá no laboratório, não tem como negar. O celular funciona. Você está num carro a 120 por hora numa estrada, você tira o celular, disca, ele fala, outra pessoa está em outro carro a 120 por hora do outro lado do mundo e vocês conversam. Não é assim? E tudo funciona perfeitamente. E internet móvel, e etc, etc, etc. Então não pode negar que exista a onda, né? Porque cadê o carro que sai do seu celular e vai até lá na China para você falar com o chinês? Cadê o carro? Não tem, né? Você só tem uma caixinha que você aperta e fala com o outro lado do mundo. Cadê? Cadê o fio? Cadê o fio? Fala porque existe onda. Então eles não podem negar isso. Agora, aceitar a realidade de que o elétron tem consciência e, portanto, ele sabe o que nós queremos e ele se comporta como nós queremos, é que é o X da questão. Fala. Mas assim, tipo, eu estou conversando com meu celular, aí ele aí eu falo e ele ouve ao mesmo tempo que eu estou falando. Isso. Praticamente instantâneo. Em termos humanos é irrelevante a diferença que tem de tempo. Praticamente sim. Em termos de percepção humana, você julga que é ao mesmo tempo. Vai ter uma pequena distância de tempo, né? Entre uma coisa e outra, porque a onda tem que ir até uma estação repetidora que vai na central, que manda para outra estação, que manda naquele celular, né? Então tem um caminho. Esse caminho gasta alguns nanosegundos, bilionésimos de segundo, tá? Mas para nós é praticamente ao mesmo tempo, em termos práticos. Então, voltando lá. A questão é, o elétron tem consciência. Bom, se o elétron tem consciência, já que ele sabe o que a gente decidiu aqui, e tem experimento também que mostrou que antes que o físico tivesse arrumado a máquina da experiência, o que aconteceu? Os elétrons já se comportaram do jeito que o físico pensou em fazer o experimento. Entenderam? Ele pensou, o equipamento já se comportou do jeito que ele queria. Ele ainda não mexeu em nada, ok? Ele ainda não fez nada que mexa aqui. Fecha, abre, fenda, ele não fez nada disso. Ele só pensou, vou fazer isso. O elétron já se comportou daquela maneira. Que ele pensou, ele ainda não fez, foi só pensar. Portanto, tem muitos e muitos experimentos mostrando que a consciência é a essência da realidade. Tudo é consciência. Você sabe o que é elétron, não é? Átomo. Do que é feita a parede? De átomos, lá atrás, né? Porque você tem as moléculas, aí você tem o átomo, aí você tem próton no núcleo, nêutron no dados e o elétron igual. Esse é o tijolinho básico da existência. Tudo é feito de átomos. O ar que você respira, a mesa, eu, você, a parede, tudo que você vê no universo é feito de átomos.
Só que átomos emitem onda também. Então você é feito de massa e onda. O elétron também é massa e onda. Eu acho que todo mundo concorda que o elétron também é massa, certo? Lembrando, todas essas paredes são feitas de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Portanto, o elétron é massa, ele é partícula. É algo tão concreto, tão físico quanto isso aqui. Se puser um microscópio eletrônico aqui e aprofundar cada vez mais, lá na frente a gente vai ver átomos. E se olhar mais dentro dele, veremos elétrons. Portanto, tudo que você toca, que você sente, tudo que você julga que é material, é feito de elétrons e átomos que têm consciência. A que conclusão a gente vai chegando com isso? Se essa mesa tem consciência, se a parede tem consciência, que é feita de elétrons, o elétron já sabe como é que a gente quer que ele se comporte, então tudo é consciência. Os animais também têm consciência, certo? Eles são feitos de átomos. Cérebro, mas lá atrás, átomo. Então todo animal tem consciência. Era antes do átomo, só existia uma onda. Excelente pergunta. Antes do universo existir, ele falou se formar, o que existia? Se os 7 bilhões de habitantes desse planeta tivessem a mente que ele tem, nós já estaremos milhões de anos à frente, avançar. Porque esta simples pergunta, antes do universo se formar, ele era átomo. Praticamente ninguém dos 7 bilhões que estão vivendo aqui faz essa pergunta, ou fez essa pergunta. Um dia eu perguntei para um taxista: o que você pensa da realidade? De onde você veio, o que está fazendo aqui, para onde você vai? Sabe o que ele disse? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Isso significa o quê? Ele nunca pensou o que você pensa. A questão, o questionamento que você fez. Ele simplesmente acorda, nasceu, acorda, come, bebe, dorme. 50, 60, 70, 80 anos, morre, biologicamente para de funcionar, certo? Ele entendeu o que ele está fazendo aqui? Nada. Sabe o que está fazendo aqui? Nada. Sabe para onde vai? Nada. Qual a diferença disso, de um ser assim, para um cachorro, um boi, uma vaca, um macaco? Qual a diferença? O macaco também. Um boi? Você acha que ele questiona isso? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Ele não tem consciência desenvolvida ainda para fazer esse tipo de questionamento, de raciocínio, de pensar. É isso que se chama evolução, certo? Supõe-se que o animal evolui e chega a ter o grau de consciência que tem um humano. Quer dizer, o humano tem o hardware, certo? Cérebro, massa cinzenta, neurônio, 100 bilhões dentro da cabeça dele. Mas, para que serve isso se não servir para pensar? Se só servir para comer, beber e dormir, qualquer boi faz a mesma coisa, com muito menos neurônios, certo? Então, para que você tem 100 bilhões de neurônios? Você
É para fazer esse tipo de pergunta que você fez. Então isso dá para vocês terem uma ideia, para vocês não se subestimarem. A questão que você foi capaz de levantar, a maioria de todos eles jamais vai levantar, vai fazer essa questão a vida inteira. E é por isso que existe resistência a que se ensine mecânica quântica para as crianças. Aqui é uma exceção total. É um privilégio total ter esse curso aqui e vocês aprenderem isso. Porque isso é o que fará a diferença desse tipo de raciocínio. Antes que o universo existisse, existia uma onda. Porque em última instância não existe matéria. A matéria é uma manifestação da onda. Pode ser complicado entender hoje o que eu estou explicando, mas se vocês vão ter o DVD dessa gravação aqui, e com o passar do tempo vai ficar mais fácil vocês entenderem. Pois é, na faculdade vai ser uma longa história, né? Porque na faculdade, quem vai te ensinar, vamos supor que daqui uns 20, 30 anos, né? Vamos supor que haja uma evolução. E eles aceitem que a onda é a base de toda a existência. Então, no universo, antes que existisse toda essa matéria, Big Bang, né, 13 milhões de anos atrás, houve uma expansão, não é explosão do Big Bang, é uma emanação, como se fala, uma expansão. A onda se expandiu. A onda se expandiu e começou a formar átomos. E eles se chocaram. Isso, aí um se chocou com o outro e foi formando os elementos, todos. Perfeito. Agora, veja bem, como que estas coisas se formaram? Está tudo parado. Você tem uma onda quietinha lá. Porque só tem uma onda. Não tem duas ondas para colidir, para gerar uma interferência, igual você vê lá no experimento da dupla fêmea. Só tem uma onda. Então, uma onda não tem por que colidir. Tá. Então, como que surgem os átomos? Como é que surgiu todo o universo? Quer falar? Um segundinho. Como que surgiu tudo isso? Porque só tem uma única explicação também. Esta onda tem consciência. Lembra? Elétron, consciência, dupla fenda, efeito retardado. Ok. Então, essa onda com consciência se expandiu e formou todo o universo. Brilhante. A onda não se formou. A onda sempre existiu. É difícil de entender, né? O infinito, em qualquer direção, ele é, digamos, incompreensível para a capacidade humana normal de entendimento. Olha bem o que eu disse. Para a capacidade humana normal de entendimento. Isto é, os seres humanos que ainda não expandiram a sua consciência. Quando você expande a complexidade da consciência, você consegue entender essa questão que ela levantou. Isso deixa de ser um problema, deixa de ser uma questão. Você sente, não é uma coisa de intelecto que você vai entender com a mente, é uma coisa que você vai entender com o coração. Você sente o universo. É diferente de tentar entender o universo. Você sente. E aí isso não tem mais problema. Você sentiu, você entendeu. Sempre existiu essa onda, sempre existirá. A onda é tudo que existe em todos os universos. Então é um outro conceito também de mecânica quântica, certo? Esse universo que nós estamos aqui, que vocês olham nos telescópios, é um universo. Tem outros, como se fosse polígono. Tem o nosso, aí tem um outro, tem outro, tem outro, aí tem uma quantidade irrelevante de universos, que se chama multiverso.
Quando você expandiu a consciência, você entende isso sem problema. Fala. Cada parte do universo é o que a gente chama de galáxia, né? Isso. Tem as galáxias que são um aglomerado de 100, 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma delas. Tá? A gente gira em volta do centro da Via Láctea. Em volta da Via Láctea tem outras galáxias bem longe, mas tem outras que formam um negócio, esse conjunto forma conglomerados de galáxias. Então tem um grande grupo de galáxias. Aí muito mais longe tem outro aglomerado de galáxias assim pelo universo afora. É grande. É grande. Mas tudo não é formado por alguma coisa? Pela onda. Não, então a onda sempre existiu, né? Sim. Mas como? Porque tudo é formado por alguma coisa. Entendeu? Como a onda foi formada? A onda não foi formada. Ela é o que se chamaria pré-existente. Ela existe por si só. Enquanto nós estamos usando a nossa mente, como eu acabei de dizer, é difícil entender uma coisa assim. À medida que você expande o seu raciocínio, vai expandindo. Ele vai ganhando complexidade. Você vai conseguir entender isso que você perguntou agora. Isso é um fato. Não? O elétron passa pela fenda. É um fato. Seu celular funciona, então não tem o que discutir. É um fato. Devemos aceitar, senão nosso celular não vai funcionar. Ok? Então, o fato do universo pré-existir, existir antes de tudo, quer dizer, nunca foi criado, sempre existiu, também é um fato. Não dá para entender isso com um grau de raciocínio simplesmente humano, com essa lógica que tem aqui, sabe? Essa sociedade nossa, planeta Terra, tá? Esse raciocínio materialista que nós temos, o que se chama paradigma científico materialista, tá? Não dá para entender isso, mas na hora que você expandir, nós vamos chegar lá. Na hora que você expandir sua consciência, não tem problema nenhum para entender. E eu vou explicar até o final, eu vou explicar como é que expande a consciência. Fala. O elétron, ele é formado por uma onda. Tudo é onda. Essa é a primeira coisa que é importante entender. Não existe matéria, existe onda. A onda se manifesta como matéria também. Então a onda pode se manifestar como próton, nêutron, elétron, que vira átomo, que vira molécula, que vira cadeira, parede, cachorro, vira qualquer coisa. Certo? Antes de tudo, a base, o fundamento é onda. É isso que é preciso entender. Antes de tudo, lá embaixo, lá no fundo, o alicerce de tudo é uma onda. Com base nessa onda se constrói qualquer coisa. Fala. Não. Houve uma expansão e essa expansão está em andamento. Então o universo está se expandindo aceleradamente. As galáxias mais distantes, elas já estão numa velocidade de 250 mil quilômetros por segundo, se afastando. Tá? Mas não é se afastando no sentido distância linear, vai e volta. Não é assim. Não. Uma onda é um negócio assim como se fosse uma bola. Redonda. Uma bola. Se você pega uma bexiga e enche um pouquinho de ar nela, você tem uma bexiga que é uma bolinha, né? Você, com uma caneta, você pintar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Você pega a régua, pode medir, está com 5 centímetros de diferença entre um e outro, certo? Tá. Agora, põe ar na bexiga, enche essa bola, ela ficou assim, certo? Agora, a que distância está o ponto A do ponto B? 20 centímetros.
universo cresceu. É como se fosse uma vestimenta. Isso é uma metáfora, mas ela certa. Percebe? Então não é que ele cresce indefinidamente, ele se expande. Então as distâncias vão aumentando, porque tem uma galáxia aqui, outra aqui. Na hora que a bola ficar desse tamanho desse prédio, percebeu? Então essa é uma explicação boa de como que é a arquitetura, digamos, do universo. A questão principal que nós devemos, nessa aula, chegar é o seguinte: tudo é consciência. Todas as consciências estão conectadas, estão juntas, estão unidas. Não existe consciência separada uma da outra. Pensa bem, uma única onda quando começou tudo e continua sendo. Você é o ponto A aqui da bolinha. Você é o ponto A. Eu sou o ponto B. Aí a bola encheu. Certo? Encheu. Você continua aqui na bola. A bola está grande. Mas seu ponto está aqui. Você está aqui. E eu estou aqui. A gente está mais longe. Mas nós estamos dentro do universo. Então todos nós, tudo que existe, é uma única consciência, porque é uma bola só, e a gente pensa que está separado. Esse ponto pensa que está sozinho. Por quê? Porque ele não entende, ele não sente que está dentro da bola. Percebeu? Como ele é um indivíduo, uma pessoa, uma mente, né? Ele fala: eu sou o José, eu sou o Paulo, eu sou o João. Entendeu? Então ele acha: eu sou o ponto A, que ele está separado dos demais. Mas se ele tivesse uma visão de fora, a distância, ele veria que o ponto A e o ponto B, eles estão na bola. É uma ilusão que existe essa separação. Isso significa o quê? Se você está no ponto A, eu estou no ponto B, nós estamos na bola. Você é uma onda, eu sou uma onda. Tudo que você pensa me afeta. E tudo que eu penso te afeta. Certo? É lógico. Toda a matéria pensa, toda a matéria tem consciência. Todas as consciências são uma só. Então tudo aquilo que você pensar, fizer, sentir, afeta todos os demais, não só eu, afeta todo mundo. Imagina as consequências desse tipo de raciocínio. Se você com sua mente afeta todas as outras mentes, todas as outras consciências, afeta tudo, você não tem que tomar cuidado com o que você pensa e com o que você sente? Pois é. Em volta do átomo existe um negócio chamado campo eletromagnético. Não sei se você ouviu falar disso. É campo eletromagnético. Tem força nuclear forte, tem a força forte que mantém próton e nêutron grudados, tem a força fraca, que tem o elétron, tem o eletromagnetismo que envolve tudo isso, e tem a força da gravidade que faz a gente procurar o centro da Terra. Ok? São quatro forças que regem o universo. A Terra, ela tem 4 campos magnéticos? Não. Ou é só um? É um campo magnético em volta do planeta. O campo eletromagnético tem polaridade negativa e positiva. Polo positivo e polo negativo. Senão não teria campo eletromagnético. Um ímã. Passa o ímã em cima da mesa, você não põe lá os clipes, passar um ímã, não atrai a limagem de ferro no ímã? Exatamente. Então o que acontece com o campo eletromagnético? Ele manda e volta. Elétrico manda, magnético volta. Portanto, tudo que nós pensamos vai.
e volta como? A mesma coisa que nós mandamos. Entenderam esse raciocínio? É um campo eletromagnético. Você pensou, você emitiu uma onda. Lembra? Tudo que nós pensamos é onda. Nosso cérebro é onda. Minha mão é onda. Tudo é onda. Toda onda tem consciência. Portanto, tudo que nós pensamos emite uma onda. Tudo que a gente sente emite uma onda. Essa onda vai e forçosamente, por causa do campo eletromagnético, ela volta. Ok? Se nós mandarmos um sentimento ruim, o que vai voltar para nós? Sentimento ruim. Excelente. Portanto, mandou ódio, volta ódio. Mandou inveja, volta inveja. Mandou raiva, volta raiva. Não tem como não acontecer isso. Nós estamos falando de física. Inevitavelmente, o que nós mandarmos para o universo voltará para nós. Multiplicado. Multiplicado. Se eu... onda é hertz, frequência de ciclos por segundo, enquanto a onda vibra. Uma estação de rádio, 740 kHz, 1000 ciclos por segundo. Se essa frequência ela está em fase junto com todas as frequências 740 kHz, ok? Senão seu rádio não pega isso. Você mandou todo mundo, você mandou raiva. Todo mundo que estiver com raiva também está no 740, ok? Então o que vai acontecer? Você está na mesma frequência da raiva dos outros, porque você está com raiva, você entrou em frequência, em fase com todo mundo. Ressonância harmônica. Então o que vai acontecer? Volta a raiva de todo mundo para você. Não volta uma raiva. Não dei uma raiva, vai voltar uma raiva. Não é assim. Volta todo mundo que está com raiva para mim. Volta todas essas ondas, todas essas frequências voltam para mim. Mas é possível perguntar para a gente? Não, é impossível não voltar. A pergunta sua é o seguinte: como isso não me afeta? Se eu estou em 740, todo mundo que está em 740 tem acesso a mim. Estão na mesma frequência? Agora, e se eu elevar a minha frequência? Se eu pular para megahertz, ondas FM, a outra é AM, milhões de ciclos por segundo, aqui sim, FM. O povo da AM consegue me acessar? Não. Você não existe, você não existe para eles, porque o mundo deles, o universo deles, é o povo do AM. A rádio deles só pega AM. A nossa, você subiu de frequência, só pega FM. Você pode baixar a sua frequência, mas eles não conseguem subir, porque eles estão paralisados lá na AM. Como que eles podem trocar de AM para FM? Perguntinho, espera um pouco. Perguntinho. Como que o povo do AM pode subir para FM? Lembra? AM está mandando raiva, ódio, etc. Prejudicar os demais. Lembra? Guerra, etc. FM já está mandando coisas boas. Isso. Excelente. Perceberam? Se você está saindo do AM e subir para o FM, que aí as pessoas... Isso. Que as pessoas não possam, o povo do AM não possa te atingir, é o que a pergunta, no fundo, o que ele quer saber, é se você subir a sua frequência, quem está embaixo não consegue te atingir. Agora, você já respondeu. Como é que se sobe de frequência? Como é que sobe? Adivinha qual é o sentimento que faz subir? Qual é o sentimento? Isso tudo é consequência de um sentimento. Qual? Isso, amor. Então, amor, a felicidade é o resultado de ter amor. Amor é a essência do universo. A onda, presta bem atenção nisso. A onda que emanou e criou a forma de falar todo o universo, tem um sentimento.
único. Presta bem atenção nisso, porque vão falar para você que não é assim. A onda que criou, que emanou o universo, tem um único sentimento, que é de amor. Então esta onda original, ela vibra em hertz, numa frequência tão altíssima, que é muito difícil para os humanos, no momento, chegarem até aqui. Para entender a pergunta que ela fez, como que não tem início? Você tem que sentir. Para você sentir isso, para você entender essa explicação, você tem que subir de frequência. Percebeu? Você subindo a sua frequência, você passa para AM, FM, aí a bilhões de hertz, porque o satélite vibra nessa frequência para você poder, um pratinho desse tamanho, pegar a televisão a cabo na sua casa, e assim vai, e vai subindo. Isso aí não tem limite. Até um ponto que você entre fase, iguala, chega perto da onda original, que é puro amor. Então, nosso destino é crescer na capacidade de amar. Você vai subindo. Aí você chega a ficar junto, fundir-se, transformar-se numa única coisa com a onda original. Você nunca se separou da onda original, certo? Nunca se separou. Mas a questão é o grau de consciência que você tem. O ponto A acha que é diferente do ponto B. Porque ele olha assim e fala, nossa, olha o ponto B lá. Eu A, você B. Então nós somos diferentes, porque você está longe de mim. É pura questão de percepção. Se esse ponto A percebesse que ele está numa bola, e que só tem uma bola, ele falaria assim, nós somos um. Perceberam? Existe uma unidade. Todos nós, toda a criação é uma única coisa. Todos somos uma única coisa. E todos afetamos todos. Se tiver amor, melhora para todo mundo. Se não tiver amor, piora para todo mundo. Portanto, como que pode ter guerra? Como que pode ter guerra? Vocês entenderam? Até onde vai a física? Pois é, isso é física. Isso é física, não é só construir bomba atômica, não é só fazer satélite, não é só fazer aparelhagem de internet. Isso é física, é consciência. Você entendendo isso, aí sim melhora a vida de todo mundo. Antigamente, quando tinha a guerra mundial, todo mundo ficava no AM, né? Então, o povo que faz guerra são todos do AM, entendeu? Eles vibram numa frequência de raiva, de ódio, de domínio, de perseguição, de prejudicar os outros, de fazer o mal. De prejudicar quem está quieto lá, né? Exatamente, você pode estar quietinho. O sujeito do AM quer tomar você por causa de poder, para te controlar. Você pode estar quieto, mas o sujeito do AM vai te prejudicar, porque o nosso pensamento prejudica todo mundo. Exato. Só que é o seguinte, o sujeito do AM, ele, em última instância, ele só pode afetar isso aqui. Só que você não é isso aqui. Lembra? Você é uma onda. Lembra? Você é corpo, massa, mas também é onda. Então existe uma onda que é você. Isso aqui é transitório. Isso aqui, esse corpo não é você. Não é lógico isso? Não é. O seu eu original é uma onda. No momento você está usando esse corpo, mas isso é irrelevante. Sem esse corpo, você fora do corpo, você é uma pura onda que eles não podem afetar. Perceberam? Eles só podem afetar o físico. Então, quando vocês veem aí sobre as guerras, mataram não sei quantos milhões de pessoas. Eles mataram o quê?
eles não têm como afetar a onda. A onda é indestrutível, eterna, não acaba nunca. Lembra a pergunta dela? Teve início essa onda? Não, nunca teve início. A onda existe para sempre. Para sempre. Portanto, se você faz parte da onda, lembra ponto A, ponto B, você também não tem fim. Você também é eterno. Então, o que acontece na prática? Para vocês poderem entender. Existem dimensões da realidade. Frequências, ok? Tem uma frequência aqui, o povo do AM, tem uma frequência aqui, o povo do FM, tem outra frequência aqui em cima, e assim vai subindo de frequência. Então, depende de que frequência nós estamos para... Ela sempre existiu e nunca vai acabar. Não, nunca vai acabar. Mas essas frequências São infinitas. Porque só depende da quantidade de vibração que essa onda emite. Chegada à conclusão, nós estamos tendo que fazer um negócio acelerado, certo? O que ia levar uns anos para vocês aprenderem, nós temos que aprender em uma hora. Mas é pura consequência, é pura lógica, não tem problema nenhum para vocês entenderem isso. Se tudo é consciência, tudo está interligado. Portanto, todo o conhecimento que existiu e existirá, está dentro dessa bola, está dentro dessa onda. Não tem para onde ir, está tudo aqui dentro. Não seria possível nós pegarmos o conhecimento do ponto A e passarmos para o ponto B? Tirar uma cópia, você tem lá um ponto A e você copia aquela frequência aqui para baixo e passa para o ponto B. O ponto B ficou mais inteligente agora, né? Porque agora ele está com o ponto B mais do A que ele recebeu. Essa soma das frequências, das consciências, fez com que a bola total também ganhasse em complexidade, em experiência. A bola continua existindo, mas agora ela está mais complexa, porque tem o ponto A e tem o ponto B mais lá. Isso que se chama ressonância harmônica, que isso é o meu trabalho. Existe uma maneira de pegar uma consciência e transferir para outra. Quem você quiser. Quem você quiser. Tudo que existe no universo, de livro, de matéria escolar, de cursos, de tudo que existe é consciência. Todos os conhecimentos são consciência. Todas as experiências são consciência. Todos os sentimentos são consciência. Por que não aproveitar isso? Está tudo dentro da bola. Não tem nenhum problema. Vejam bem, não tem nenhum problema entre você ter acesso ao conhecimento do ponto A e passar para o ponto B, e você também sai isso aqui. Você melhorou. E o ponto A também pode querer o seu, entendeu? Então faça o conhecimento do B do A ou A do B. Ou se tivesse ponto C. Pois é, e tem o ponto C, D, E, F, J, 7 milhões que nós, por enquanto, está aqui hoje. Né? Então, mais todo mundo que já viveu, mais todo mundo que vai viver, porque na bola não tem tempo. Lembra? Na bola não tem tempo. Passado, presente e futuro é só percepção, mas isso é outra história. Portanto, dá para vocês terem uma ideia das infinitas possibilidades da mecânica quântica. É isso. Quando você passa a raciocinar em termos de consciência, é infinito. Por quê? Para que você vai só ficar assistindo a aula, você vê o professor falar, entra pela visão e entra pelo ouvido. Ok, você fica lá sentadinho 5.000 horas assistindo um curso. O que entrou pela sua visão e o que entrou pelo ouvido? Ondas, sim, mas isso na física são ondas. Que onda? Onda eletromagnética. Então o que você está captando neste momento
São simplesmente ondas eletromagnéticas que estão entrando no seu cérebro, que também é uma onda eletromagnética. Está havendo uma interferência, igual aparece lá na parede, uma interferência da minha onda com a sua onda, e você está ficando mais inteligente, porque está agregando o conhecimento que está entrando em você através de uma onda. E se nós pegássemos o curso inteiro de 5.000 horas em onda, em vez de papel, ok? Em vez de livro, caderno, de escrever, se nós pegássemos tudo isso, onda, e transferíssemos para você, a 5.000 horas, assim, instantâneo, um download. Você consegue ganhando? Ótimo. Você poderia usar o seu tempo para aprender, mas, você já pensou no dia que nós chegarmos nesse ponto da educação, lá na frente, um dia vai se chegar nisso. Esse conhecimento normal, você vai receber como um download, você vai receber um pacote de onda. Recebeu onda. Então, o arroz com feijão, como se fala, você já recebe. Vamos falar daqui para cima, porque senão nós temos que ficar aqui embaixo, toda vez aqui embaixo. Não dá, é muita perda de tempo. Nós temos que conversar daqui para cima. E isso, lá na frente, daqui a uns anos, bons anos, né? Nas escolas será normal haver transferência de conhecimento através de uma onda. Um dia reconhecerão que tudo é onda, e aí não vai ter problema nenhum de se transferir uma onda. Fala. Se acabar o universo, as ondas vão existir ainda? Não, o universo físico, você está falando? Isso aqui? Sim, a onda não vai desaparecer. Se acabar todos os planetas do sistema solar, a onda pode fazer outro sistema solar? Exatamente. O universo cresce, ele se expande, leva bilhões e bilhões de anos para se expandir. Tudo é assim. Depois ele se contrai, depois ele se expande, se contrai, ele fica fazendo assim, pulsando. Então, se acabar o sistema solar, a onda pode formar outro sistema solar. Forma outra. Com a mesma pessoa, tipo a gente. Exatamente. A gente não desaparece. A nossa onda não desaparece nada. Lá embaixo, no último degrauzinho, só existe onda. O fundamento, a última coisa que existe é uma onda. E todos nós somos onda. Portanto, todos que estudam aqui no colégio estão recebendo o curso de mecânica quântica e ressonância, certo? Todos vocês, todos que estudam aqui, podem ter acesso à ressonância. Então, todos os alunos podem ter acesso à ressonância, quer dizer, a transferência de conhecimento como onda. Entendeu? Pega matemática, transfere a matemática inteira. Química, física, biologia, ciências, futebol, basquete, vôlei, história, qualquer coisa. O que você imaginar, dá para transferir. Fala. Tem duas diferenças das ondas que a gente faz, que é a do celular. A do celular tem que passar pela central, e a nossa não precisa de nenhuma central. Brilhante. Um adulto, eu entrego o trabalho, põe uma onda no CD, entrego. Aí um adulto faz assim, ele começa a questionar onde está a estação repetidora do relé para poder transferir a informação para a estação, até chegar na minha casa, onde ele vai apertar o CD para tocar. Você já deduziu que existem dois tipos de onda. Tem a onda eletromagnética, essa normal desse nosso universo, e tem uma onda aqui embaixo, que é a onda primordial. Isso, que os físicos dão o nome de onda escalar. Escalar. Não sei se vocês vão ouvir falar disso, escola dessa. Onda escalar. Esta onda
eles ainda não sabem como trabalhar com ela. Percebeu? Então, esse tipo de raciocínio, onde está a estação repetidora que vai transferir todo o conhecimento do jogo de vôlei do fulano A para o fulano B, não está nesta dimensão, perceberam? Nessa dimensão de frequência, chamada terceira dimensão, nessa aqui que nós tivemos. É claro, é óbvio, ululante, como se fala, que a onda que tem o conhecimento original não está nessa dimensão, porque o universo emanou, ele tem o primordial aqui. Aí o que ele fez? Ele foi subindo, ele foi mudando de frequência, percebe? Mudou de frequência. Então você tem dimensões. Por exemplo, fiz quando eu não falo letra, aí eu vou expandindo ela. Isso. O universo é como se fosse isso. A gente sempre existiu. Isso. Só que a gente não sabia disso porque a gente era onda. Sempre chorou. Sempre existiu. Sempre. Você só lembra que você existe a partir do dia que você tem autoconsciência. Você olha no espelho e fala: aqui sou eu. Não é? Autoconsciência. Um sapo, ele olha no espelho, ele não sabe que é ele. Percebeu a diferença? O sapo olha no espelho, ele não sabe que é ele. Agora, um golfinho sabe e um chimpanzé sabe. Graus de consciência, perceberam? O grau de consciência do golfinho é N vezes superior de um sapo. É isso que se chama evolução, à medida que você vai tendo autoconsciência. Tá? Chimpanzé também é um macaco, são várias subespécies, mas todos são do gênero simples. Então, se o primata ser Não todos, mas alguns deles conseguem saber: eu sou eu. Porque você falou no primata, Entendi a pergunta. Então, se a gente falou do macaco, sabe? Essa é uma longa história. Mas se falou do macaco, se essa experiência, meu Deus, Excelente pergunta. Por incrível que pareça, você tem razão. Se o chimpanzé já tem autoconsciência, olha no espelho, aqui sou eu. Supõe-se que ao longo do passar do tempo, a consciência dele vai se expandir, vai ganhar complexidade e ele vai evoluir muito rapidamente, certo? Supõe-se que se ele já, naquele estado de chimpanzé, já consegue, eu sou eu, mas o que acontece na prática? Não é isso que nós vemos, na verdade, porque você vai encontrar aí fora um monte de gente que não aceita que a dupla fenda existe, que o elétron passa pela dupla fenda, que tudo é uma onda, etc. Tudo aquilo que a gente explicou antes. Pois é, como que depois de tanto tempo essa pessoa ainda não entende isso? Não é que não entende. Não é pior que isso. É não aceito. Não aceito. Não aceito a realidade como ela é. Entenderam? A resistência que existe aí fora contra a mecânica quântica é isso. É não aceito. Porque não tem como negar toda a física, toda a eletrônica. Não tem como negar os experimentos. Então só sobra uma questão, só sobra uma atitude. É não aceito a realidade como ela é, porque é assim. Portanto, é não aceito a onda primordial. Entenderam até onde a coisa vai chegar? É não aceito a onda primordial. Porque tudo
nós estamos explicando aqui, na verdade, é o que se chamaria uma engenharia reversa. Você começa daqui de cima e vai descendo, 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 até achar a causa primeira. Chegada a essa conclusão, não é irredutível, não tem outra coisa a se concluir. E aí entrar naquela questão do sentimento, né? A NFM, ódio, amor, é inevitável que vai chegar nessa conclusão. E aí é o não aceito, que é desta forma, porque eu quero que seja de outro jeito. Não aceita a realidade. Nosso tempo por hoje terminou. Nós faremos várias aulas aqui. Nós vamos programar tudo isso para poder passar todo esse conhecimento aos poucos, né? Agora vocês têm que digerir tudo isso que foi passado hoje, que não é pouca coisa. Muito obrigado pela presença.